Salve pessoal, estamos aqui para mais uma das nossas pílulas vermelhas. Hoje vamos comentar um pouquinho sobre a ideia de indústria do Holocausto. O pessoal sabe que tem um livro conhecido, notório, relativamente famoso, do Norman Finkelstein, que é um judeu antisionista que trata exatamente da indústria do Holocausto. É um livro recomendado. E recentemente, o Rui Costa Pimenta mencionou esse termo, né? Falou na indústria do Holocausto, falou na existência de uma indústria do Holocausto. Gerou alguma polêmica e aqui a gente talvez deva abordar a razoabilidade desse conceito de uma indústria do Holocausto. É relevante isso, especialmente considerando que existe toda uma movimentação, toda uma articulação, inclusive junto a certos políticos brasileiros, como a Tabata Amaral, para criminalizar toda a crítica do Estado de Israel, utilizando como justificação, ou pelo menos como elementos ali que compõem a narrativa de banimento, de perseguição, os mitos, né, tanto do antissemitismo como do Holocausto. Né? Então, aqui a gente pode comentar um pouco sobre essa ideia de uma indústria do Holocausto. Aqui eu não estou pretendendo negar que tenham morrido pessoas ou que pessoas tenham sofrido. Evidentemente, a Segunda Guerra Mundial foi um evento traumático, foi um evento no qual morreram dezenas de milhões de pessoas, uma parte significativa dessas pessoas tendo sido civis, porém, algo que parece nebuloso ou que se retrai para o pano de fundo quando a gente fala sobre esse período são todas as outras mortes que teriam ocorrido para além das supostas ou oficiais mortes de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Então, apesar de, pelo menos nos números oficiais, terem morrido 6 milhões de judeus, o fato de que morreram números bem maiores, por exemplo, de russos e de outros povos soviéticos, bem como também, inclusive, de civis alemães, fica esquecido, fica oculto. Né? Por algum motivo, e aí é sobre isso que a gente tem que refletir, por algum motivo, um conjunto ou um subconjunto de mortes é mais importante ou é mais lembrada do que outros subconjuntos de mortes nesse universo de morte da Segunda Guerra Mundial. O que nos é, o que nos leva na direção de uma percepção de que o que há na reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial não é história, mas memória. Qual que é a diferença entre história e memória? Isso aí tem várias diferenças, a gente poderia ficar um longo tempo abordando isso. Sempre que vocês estiverem vendo algo, nunca esquecer, não sei o que, a gente está lidando com memória e não história por um motivo fundamental. Em primeiro lugar, a memória é seletiva, por natureza. A história, ela tenta ser abrangente. Né? A história, ela tenta pegar vários pontos de vista, várias perspectivas, enquanto a memória também é seletiva no que concerne os pontos de vista. Certo? É, é parte do processo histórico, inclusive, pelo menos do processo histórico dos povos, o esquecimento. Vejam, batalhas duríssimas e inclusive saques e algumas atrocidades foram praticadas por todos os lados durante as guerras napoleônicas, que foram no século XIX, mas tudo isso foi esquecido da memória afetiva e passou ao puro e neutro, né, em tese, registro histórico. A gente lê sobre
determinadas atrocidades ou o que quer que seja que tenha acontecido ali no começo do século XIX e a gente lê até com uma certa indiferença ou simplesmente considerando como lamentável, mas nada daquilo nos diz qualquer coisa sobre a política contemporânea. É diferente em relação, né, a esse evento, essa narrativa do Holocausto, que se nos tenta impor em relação a um dever de não esquecimento e do qual se tenta deduzir determinados posicionamentos políticos ou geopolíticos. Existe um tu deves, né, que é derivado da narrativa do Holocausto, e um tu deves atual, que se deve colocar em prática hoje, né? Por exemplo, proibindo-se que pessoas critiquem o Estado de Israel, que pessoas queiram o fim do Estado de Israel e uma série de outras coisas, né? Isso não pertence à história, não se trata de história. Sempre existe essa confusão, né? Em relação à ditadura militar brasileira. Não, a memória é histórica. Não. Não existe memória histórica. Uma coisa é história, outra coisa é memória. A história só relata os fatos. A memória transforma aquilo em um trauma, né, psicológico que se deve reviver em relação ao qual se pretende deduzir algum posicionamento geopolítico, algum dever, alguma ação, certo? E que, inclusive, impede a reconciliação entre povos, né? Ou entre grupos e assim por diante. Enquanto você remói as tragédias, as atrocidades, os mortos, não é possível estender pontes e, portanto, fazer uma conciliação, uma reconciliação entre, como eu falei, entre povos, entre as partes de um conflito, certo? Então, assim, esse evento, portanto, e a prova disso, como eu já falei, é o fato de que os outros mortos não existem, os outros mortos não existem, né? Isso demonstra que o Holocausto não pertence à história, e sim à memória, ok? E o próprio fato de se atribuir um termo específico, Holocausto, às mortes de judeus na Segunda Guerra Mundial, enquanto não se atribui qualquer termo específico para as mortes de civis de outros povos, né? Também já nos indica que nós estamos diante de um brand, né? É uma marca que pertence ao mundo da publicidade, mais do que ao mundo da história. Ok? Novamente, aqui não estou falando que não morreram pessoas, mas, em primeiro lugar, morrer pessoas em períodos de conflito morrem aos milhões desde sempre. Ok? Não sendo eu judeu, por que eu deveria considerar a morte de judeus na Segunda Guerra Mundial como mais grave, por exemplo, do que a morte de civis ucranianos, belarussos, russos, gregos, né? Os gregos padeceram bastante durante a ocupação alemã, porque eles não estavam se submetendo, né? Ou as mortes de civis franceses, as mortes de civis italianos, as mortes de civis chineses, de civis japoneses, de civis alemães. Por que que essas mortes todas não têm peso igual? E aí não adianta alguém vir num discurso puramente teórico dizendo que tem peso igual, se você reage diferente, caso eu negue ou minimize a quantidade, né, ou a situação dos civis, vamos supor, sérvios durante a ocupação alemã. Se eu falar, pessoal, não teve massacre de civis sérvios na Segunda Guerra Mundial. Se morreram pessoas, morreu uma quantidade muito pequena, né? E se eu falar isso, as pessoas vão olhar para mim, umas vão acreditar, não vão se importar nem de ir atrás e pesquisar, outras vão dizer, não, Machado, eu acho que tu tá errado. Eu acho que morreu gente suficiente, né? Ou, no caso, gente, bastante gente. Mas ninguém vai se indignar. Percebem? A não ser especificamente um sérvio. Um sérvio, obviamente, vai se indignar
diante dessa afirmação de que não morreram muitos sérvios, né? Não houve massacre de sérvios, não houve perseguição aos sérvios durante a Segunda Guerra Mundial. Um sérvio se indignaria com isso. Mas porque todos nós nos indignamos quando alguém diminui a quantidade ou nega aspectos dessa narrativa do Holocausto. Esse é um outro ponto em relação ao qual nós devemos refletir. Será que não é pelo fato de nós termos sido bombardeados com objetos de uma indústria cultural que tentou nos convencer de que essa narrativa, o evento que a narrativa descreve, foi a maior tragédia da história da humanidade? Né? E se é essa a explicação, ou seja, de que uma indústria tentou nos convencer de que essa tragédia foi a maior tragédia da história da humanidade, então não é verdade que existe uma indústria do Holocausto? E eu vou insistir, novamente, eu não estou negando mortes, mas para vocês entenderem por que a gente está falando de indústria, de marca, de brand e não de história, basta a gente recordar, por exemplo, o fato de que o próprio termo Holocausto ele só emerge e se torna popular entre o final dos anos 60 e meados dos anos 70. Entre os anos 40 e 50 e início dos 60, não se falava propriamente em Holocausto. É como se tivesse havido uma consolidação terminológica e o próprio fato, esse próprio processo de uma consolidação terminológica aponta para o desenvolvimento de uma marca, de uma brand, né, de uma narrativa que tem que estar, ela tem que ser, né, podada, a narrativa para ela ser eficaz. Isso numa perspectiva publicitária, ela tem que ser podada, ela tem que ser simplificada. Você tem que empacotá-la para que ela possa ser facilmente vendida. O que eu quero dizer com isso? Né? E aí, o que acontece ali entre o final dos anos 60 e meados dos anos 70 para que haja a consolidação desse termo Holocausto, que praticamente não aparece, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 40, tá? Entre 46 e 49. Praticamente não aparece. O que acontece? Bem, acontece aquela publicação e popularização das memórias autobiográficas do Elie Wiesel, né? Um suposto sobrevivente do Holocausto que se tornou mundialmente famoso, virou aí um caçador de nazistas e por aí vai. Passou a dar palestras em universidades, era visto como uma autoridade moral, as pessoas choravam quando ele falava, se sentiam ali emocionadas, condoídas e por aí vai. O problema é que hoje muita gente até fala sobre o Elie Wiesel, e certamente ele deve ter o nome dele nos livros de história, mas ninguém mais lê as memórias autobiográficas do Elie Wiesel. E se as pessoas lessem, elas se espantariam. Por quê? Porque, bem, ele se coloca como uma testemunha em primeira mão, uma testemunha em primeiro plano. Tá? Uma pessoa que viu o Holocausto. Só que em nenhum lugar ele menciona câmaras de gás. E ele esteve em Auschwitz. Segundo ele esteve em Auschwitz. Como que o Elie Wiesel diz que os nazistas matavam judeus? Jogando as pessoas em buracos incandescentes, como se tivessem aberto fornos no chão em que os judeus eram lançados, como os poços do inferno, né? No inferno de Dante Alighieri. E os judeus eram arremessados nesses fossos, né? Que tinham ali brasas e chamas e por aí vai. Aí eles eram queimados, vivos ali, certo? É como ele descreve nas memórias autobiográficas dele. Bem, pelo menos segundo a Brand, né? Holocausto Copyright, não era assim que, de um modo geral, os judeus eram mortos, pelo menos em Auschwitz. É claro que
Às vezes alguém era fuzilado, enfim, sofria maus tratos e morria. Mas não existiam esses fogões ou churrasqueiras humanas assando judeus no chão de Auschwitz. O que isso nos mostra? Que os aspectos dos eventos, né, por trás da narrativa, em primeiro lugar, existe uma alta probabilidade de, especialmente nessas memórias autobiográficas, haver muita ficção. Então existe propriamente uma indústria da memória autobiográfica, dos livros sobre o Holocausto. Os sobreviventes, aparentemente, continuam se multiplicando, e eu vou até comentar um pouco sobre isso. Mas tudo vai se consolidando numa narrativa simples, única, em que você tem um termo, um método e por aí vai, tá? Porque a gente está falando em branding e não mais em história. E isso vai sendo construído, como a gente está comentando, ao longo das décadas de 60, 70 e 80, período no qual as atrocidades israelenses no Oriente Médio vão sendo divulgadas, né, para o mundo, e o antisionismo vai se fortalecendo, inclusive transcendendo as fronteiras do mundo árabe. As pessoas nos Estados Unidos, na Europa e em outros lugares começam a entender o que está acontecendo no Oriente Médio e começam a questionar a própria concessão ali do Estado de Israel para os judeus, sobreviventes ou supostos sobreviventes do Holocausto, porque isso foi o motivo principal para a concessão de um Estado para os judeus. Houve o Holocausto, houve sobreviventes, agora, para que isso nunca mais aconteça, é necessário conceder um Estado para esses judeus sobreviventes. Então vejam só, e isso casa, inclusive, com a transição de um contexto conflituoso médio-oriental, de conflitos abertos entre o Estado de Israel e os Estados árabes, né? Os primeiros conflitos árabe-israelenses são conflitos entre Estados, certo? Você tem aí a primeira guerra árabe-israelense, na qual se envolveram vários países da região, os jordanianos, os sírios, os egípcios e assim por diante. E aí você tem mais algumas outras guerras, né? Dos 6 dias e por aí vai. O enfrentamento com o Egito do Nasser e assim por diante. Porém, eventualmente, os países árabes percebem que eles não têm como enfrentar Israel por esses meios, praticamente se entendem com o Estado de Israel, apenas fazem performance, né? Antisionismo performático para as suas populações, e os palestinos perceberam que eles foram abandonados pelos outros árabes, eles passam para a guerra assimétrica de insurgência. Então Israel estabelece um controle sobre os palestinos no seu território, e esses palestinos resistem pelas armas, pela guerrilha, pelo terrorismo, bombas e assim por diante. E enquanto isso vai acontecendo, Israel vai transformando o seu Estado numa sociedade de controle e impondo, né, práticas ali de, enfim, campo de concentração, de guetoização aos palestinos. Então era necessário uma narrativa que legitimasse essas práticas. Ou que, pelo menos, diante do terror contemporâneo, as pessoas fossem levadas a recordar um terror do passado recente que as fizesse ficar em cima do muro, certo? É por isso que você tem as várias narrativas sobre o sofrimento dos judeus que foram sendo desenvolvidas durante os próprios anos 40, inclusive durante a própria Segunda Guerra Mundial, e os anos, né, o pós-Segunda Guerra Mundial, anos 50,
E tudo isso vai sendo podado e transformado numa narrativa mais enxuta e simples. Então, por exemplo, no Tribunal de Nuremberg, quando falam lá e quando há confissões sobre o tratamento dado aos judeus no campo de concentração, não tem um consenso, né, em que todo mundo está falando, olha, a gente botava esse pessoal numa câmara de gás. Você tem a narrativa de um pessoal sendo morto semelhante já a alguns abatedouros da época em superfícies elétricas, né, que as pessoas seriam supostamente colocadas ali e, bem, se acionaria ali um sistema e todo mundo que está nessa superfície era eletrocutado. Essa é uma das maneiras pelas quais supostamente se mataria, né, judeus em campos de concentração. Você tem uma série de outros métodos, né, uma série de outras maneiras pelas quais as pessoas estariam sendo mortas. Inclusive, existe uma narrativa segundo a qual se estaria usando em campos de concentração armas nucleares. Isso é antes de se popularizar o que é realmente uma arma nuclear, qual que é o efeito que ela causa e assim por diante. Então você tinha uma série de narrativas, essas narrativas são podadas e você fica com algo mais enxuto. Por quê? Algo mais enxuto é mais fácil de você empacotar para vender. É mais fácil de você transformar, né, em algo que as pessoas vão se recordar mais facilmente, certo? E, novamente, para vocês verem que nós estamos falando de uma indústria, basta a gente atentar para o fato de que a quantidade de filmes sobre o Holocausto vai se multiplicando especificamente ao longo dos anos 70. Então, nos anos 70, você tem ali Hollywood produzindo 8 filmes sobre o Holocausto. Na década anterior, né, foram 4. Já na década seguinte, anos 80, 12. Isso a gente está falando grandes produções vinculadas a Hollywood, tá? Na década de 90, já são 18. Na década seguinte, primeira década do novo milênio, você tem uma leve queda, né, para 14. E essa queda, em alguma medida, pode se dever de fato a um cansaço em relação ao Holocausto, algo que tem sido bastante debatido e que, inevitavelmente, foi intensificado pelas atrocidades, pelo genocídio praticado contra os palestinos por Israel a partir de 2023. Ok? Então, assim, quando a gente tem Hollywood atuando exatamente nessa sincronia dos períodos que eu falei, de uma necessidade, uma demanda por uma grande narrativa que ajude no âmbito da propaganda o Estado de Israel a deixar os seus críticos numa situação de incerteza, por exemplo, né? E é o que Hollywood fez. E Hollywood é uma máquina de propaganda. Hollywood existe não para a arte do cinema, mas sim para a construção de narrativas úteis para o establishment. Seja o establishment mais provinciano dos Estados Unidos ou um establishment mais cosmopolita, mais globalista. Então a gente sabe como, por exemplo, durante a Guerra Fria, Hollywood foi fundamental para cristalizar aquelas representações de russos malignos, depois as representações de árabes ou muçulmanos malignos, mais recentemente são conservadores malignos, extremistas de direita e assim por diante. Então é uma máquina de propaganda. E ao longo desse período tem sido utilizada também para dar uma boa legitimidade ao Estado de Israel, certo? Então é isso. Novamente, a gente está falando aqui, pessoal, morreram muitas pessoas na Segunda Guerra Mundial, muitos judeus morreram na Segunda Guerra Mundial, foram mortos, tá, pelos alemães
Isso é um fato, mas aqui a gente está analisando a instrumentalização de eventos concretos que se deram de várias maneiras, vários contextos, em uma narrativa simples e enxuta a ser vendida em Hollywood, a ser vendida nas grandes editoras de livros, a ser incluída nos livros didáticos e que serve a essa finalidade de manter a moral do Estado de Israel. Tem um outro aspecto que me parece bastante significativo também, que é a máquina de imprimir dinheiro vinculada a essa indústria do Holocausto. Isso por quê? Porque, bem, desde, creio eu, o início dos anos 50, a Alemanha, especialmente a Alemanha, especialmente a Alemanha Ocidental, para vocês verem como era muito melhor naquela época ser ocupado pela União Soviética, a Alemanha Ocidental concordou em pagar, né, aquilo que na época eram 3 bilhões de marcos alemães. 3 bilhões e meio de marcos alemães em 52. O que me parece que é uma quantia bastante significativa quando a gente faz aí a atualização. De modo que, para todos os efeitos, no momento inclusive de necessidade, quem financiou em grande medida o Estado de Israel foi a Alemanha através desse valor extorsivo. Vejam, pessoal, muitos outros grupos sofreram, tiveram pessoas que foram mortas, foram de alguma maneira prejudicados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Eu falei vários aí, os russos, né, e os povos da União Soviética de um modo geral, gregos, sérvios, poloneses, né, os poloneses sofreram bastante sob a ocupação alemã, mas não houve o mesmo tratamento no que concerne reparações a esses outros povos, ok? E vejam só, para além do dinheiro pago em parcela única, né, ou em pequenas parcelas nesse primeiro momento, desde então a Alemanha tem continuado, por exemplo, a vender armas a preços relativamente baixos, no que concerne o mercado internacional, ao Estado de Israel. Então, aquela obrigação compensatória derivada do Holocausto permanece do Estado alemão perante o Estado de Israel. E se a gente incluir aí os supostos sobreviventes, e vejam só, não existe rigor na obrigação de você provar que você é um sobrevivente do Holocausto, até porque você pode tranquilamente alegar perda de documentos e assim por diante. Trata-se aí de aproximadamente 100 bilhões de dólares já pagos. Em anos recentes, a gente tem visto ali 1,5 bilhão de dólares pagos anualmente pela Alemanha a sobreviventes. E tem havido casos de filhos de sobreviventes demandando reparações por trauma psicológico por conta do trauma de seus pais. Eu, sinceramente, não sei juridicamente a quantas anda isso aí, se o Estado alemão cedeu e paga também reparações a filhos de sobreviventes do Holocausto, mas é uma obrigação vitalícia. Então, enquanto estiverem vivos sobreviventes do Holocausto, a Alemanha estará pagando. O que me parece espantoso, né? Porque esse pessoal parece que está tendo uma grande durabilidade, né? Quando a gente pega aí, por exemplo, os pracinhas brasileiros, todo mundo já morreu, se eu não me engano, né? E isso em todos os países, né? Os combatentes. Os combatentes dos vários países, praticamente todos eles já morreram. Os que não morreram estão já nas últimas, porque recordemos, pessoal, a Segunda Guerra Mundial acabou 80 anos atrás. 80 anos atrás. E ainda assim, a Alemanha está desembolsando
1,5 bilhão de dólares ao ano com esses sobreviventes que não acabam mais, certo? É ou não é uma indústria? É uma máquina de produzir dinheiro, especificamente para o Estado de Israel. E muitos aproveitadores, evidentemente, vão atrás de garantir também a sua pensãozinha vitalícia. E um último aspecto que penso eu merece ser mencionado é o fato de que, dentro do próprio Estado de Israel, o chamado Yom HaShoah, vejam só, que o termo, né, Holocausto recebeu até uma designação semelhante aos dos outros feriados judaicos de Israel, como o Yom Kippur. Você tem o Yom HaShoah, é um dia que é sempre feriado e que possui uma liturgia própria. Você tem cerimônia de bandeira meio mastro, uma cerimônia que começa lá na Polônia, né, no Memorial Yad Vashem. Daí tem eventos que acontecem simultaneamente no Estado de Israel. Quando dá uma determinada hora, todo mundo tem que parar, então os carros param, as pessoas que estão andando na rua param, ficam paralisadas e por aí vai. Tem toda aí essa ritualística pública e, inclusive, dentro do judaísmo não ortodoxo, mas tanto o judaísmo conservador quanto o reformista, foram desenvolvidas liturgias religiosas próprias para as sinagogas nessa data do Yom HaShoah. Então existe uma sequência de orações, músicas litúrgicas que são cantadas, etc, etc. O que indica que para além de uma indústria, né, de geração de dinheiro, de engenharia social, de reestruturação mental, reestruturação de valores. Existe também uma religião do Holocausto que está ali no pináculo dessa indústria do Holocausto. Essa religião do Holocausto, em tese, pretende ser ali a parte central da religião dos direitos humanos, né? No sentido de que nós devemos cultuar os grupos minoritários e supostamente oprimidos, e no topo da pirâmide desses grupos minoritários devem estar as vítimas do Holocausto, as vítimas máximas. É claro que essa religião do Holocausto possui uma dimensão que é uma dimensão cabalística, né? Porque um dos fundamentos da força, por assim dizer, dessa religião do Holocausto é a identificação que existe cabalisticamente entre o reino, ou seja, né, o reino de Israel, ou seja, a última esfera, a esfera de baixo, Malkuth, o reino, e o povo judeu enquanto tal, o povo judeu em sua fisicalidade material. Então, se você comete um morticínio de judeus, você está atentando não apenas como indivíduos como outros quaisquer, mas sim como o próprio corpo, a própria encarnação física e material de Javé, de Jeová, do Deus dos judeus, né? Esse é um elemento central, mas aí a gente já estaria entrando em um outro aspecto. Mas é importante sim também levar em consideração que a indústria é como se fosse uma dimensão intermediária de algo que em seu pináculo é uma religião do Holocausto que se pretende substituir a todo sentimento religioso. Prestem atenção, muitas pessoas que se dizem inclusive cristãs se ofendem mais diante, por exemplo, de uma negação do Holocausto do que diante de um insulto, seja a Jesus Cristo, seja a sua mãe Maria, ou algum outro tipo de blasfêmia específica contra o cristianismo. As pessoas se ofendem mais diante de uma suposta negação histórica do que diante de algo que seria efetivamente uma blasfêmia. O que isso indica, senão o fato de que essa memória e essa narrativa foram envoltas através
da atuação da indústria do Holocausto com um manto de sacralidade. E o que é sagrado não pode ser questionado. Nós só podemos reverenciar ou nos arrepender, adotar uma disposição contrita, né, de contrição, de pavor e arrependimento e compaixão, né? Enquanto bem, a gente pode sentar aqui e debater muito tranquilamente, por exemplo, sobre as campanhas militares de Júlio César, sobre até mesmo sobre a Santa Inquisição, né? Nós podemos, de um modo geral, debater livremente. É, inclusive, ainda que na história popular de internet, algo que não pode ser feito, mas na academia você pode sim, tranquilamente, e há bastante tempo, e continua sendo assim até hoje, você pode fazer uma monografia visando reinterpretar a Santa Inquisição, questionar a imagem popular, né, fazer um ajuste de contas em relação aos números, dizendo ali que não morreram tantas pessoas quanto a imaginação popular diz, e assim por diante. Mesmo nesse tópico, que em tese é caro aos conservadores e é ofensivo aos progressistas, você pode transitar livremente, né? Um revisionismo da Inquisição. É plenamente possível. Agora, um do Holocausto, não. Por quê? Porque o Holocausto está envolto num manto do sagrado. Novamente, pessoal, aqui eu não estou falando que não morreram grandes quantidades de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, assassinados, o que evidentemente é uma atrocidade, foi uma atrocidade, algo que obviamente só pode ser considerado extremamente lamentável, trágico e triste. Porém, esses eventos tristes que acometeram grandes massas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial são instrumentalizados por Israel e pelo lobby sionista para gerar uma espécie de máquina da compaixão mundial que nos leva a olhar para o lado diante das atrocidades israelenses. Essa fraqueza que só existe, tá, na Europa e nas civilizações descendentes ou fundadas ou influenciadas pela Europa, se apoia exatamente em certos elementos da cultura cristã que seriam bastante criticados por Nietzsche, né, como esse amor pelo fraco, o amor pela vítima, né, a santificação da vítima, do oprimido, né, que fora de um contexto religioso nos leva, né, numa situação de secularização, permanece mesmo quando o pano de fundo religioso se retrai e nós passamos a utilizar essa tábua de valores de maneira indiscriminada por aí, né? Então, a melhor maneira de você adquirir apoio, de fato, como todos vocês sabem, é aparecer como vítima, como o injustiçado, o oprimido, o perseguido, o fraco, né? O oprimido e assim por diante. Ok? Essa é a base da, entre aspas, nossa fraqueza. Somos fracos porque nós temos compaixão indiscriminada e descontextualizada de um cenário, de um panorama, de um pano de fundo religioso. E essa compaixão é impiedosamente explorada por forças, bem, que fazem uso dessa compaixão e desses bons sentimentos para alcançar objetivos que são ruins, nefastos, especialmente para o povo palestino. Então essa aqui é a minha reflexão sobre a indústria do Holocausto. Vamos ver se esse vídeo vai permanecer de pé, mas não importa. A verdade é a verdade, pessoal. Até a próxima Pílula Vermelha.